Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede estar aqui em Tua casa, podendo Te adorar em espírito e em verdade. Podendo estar em comunhão, ouvindo a Tua voz. Pai, Tu sabes como foi o nosso dia. Tu sabes como estavam os nossos pensamentos antes de chegarmos aqui. Mas também o Senhor sabe que a partir de agora tudo vai ser diferente. Porque estamos na Tua presença. Nós já Te louvamos, já Te adoramos aqui através das canções. E queremos agora, Pai, ouvir a Tua voz através da palavra pregada. Mais uma vez, Senhor, Você faz presente em nosso meio. Fala poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Essa ministração de hoje, eu vou pregar ela pela 4ª vez. Não é muito comum isso acontecer, mas essa semana é o que Deus colocou em meu coração. E eu já ministrei essa palavra outras vezes, mas ficou muito forte, desde mais cedo. E eu busco ser totalmente obediente ao Senhor. E eu não vou mudar. Eu quero fazer uma pergunta, que é tema dessa mensagem. Quem governa a sua vida? Você não precisa responder, não. Sejam afobados, não. Quente um pouquinho. É para você pensar. No final você pode chegar a uma conclusão, a uma resposta. Mas eu quero que isso fique martelando no seu coração. Quem governa a sua vida? É muito comum a gente falar sobre governo e sempre associar o governo a algo que tem autoridade sobre alguém ou sobre alguma coisa. É aquele que tem um poder de administrar alguma coisa, de estar acima. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de governo da nossa vida, precisamos estabelecer muito bem quem é o principal governador da nossa vida, da nossa história. Nós escolhemos a cada 4 anos um governador para o nosso estado. Nós também escolhemos aqueles que vão governar o nosso país, ou aqueles que vão ali também, de certa forma, governar o nosso município. E sempre tem um impacto muito grande na nossa vida, na sociedade, as escolhas que nós fazemos. Só que isso é apenas um ponto vinculado a toda uma vida, a toda uma história que nós temos sobre a nossa própria existência. Todo mundo, eu creio que já passou por essa fase de estar atingindo a maioridade e abrir a boca e falar: agora eu tenho 18 anos, agora eu faço o que eu quiser da minha vida, sou independente, não devo mais satisfação da minha vida para ninguém, quero ter minha autonomia de escolha. E muitos viveram assim mesmo. Foram, desbravaram, escolheram, mas também teve aqueles que ouviram de seus pais: epa, enquanto mora comigo é do meu jeito. Não vai mudar nada você ter 18, 19 anos. E a gente vive ali debaixo de uma autoridade que foi constituída por Deus. Mas o desejo nosso humano é de sempre o que? Querer autonomia, independência. Queremos isso. Nossas escolhas, as prioridades, elas revelam quem está no controle da nossa vida. Por isso que é importante que a gente todo dia reflita. É muito natural perguntar e ter essa resposta, como vocês falaram, alguns: Deus. É natural porque é o que você quer. Mas na prática é o que acontece. Nós queremos muitas coisas, tantas coisas nós queremos, mas será que nós conseguimos tudo aquilo? Na prática não. Só que quando se trata de governo da nossa vida, eu tenho que colocar um ponto final em tudo aquilo que não seja o Senhor e que esteja tendo voz ativa na minha vida. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Que a gente tome cuidado com algumas questões. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz assim. Jeremias 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender?
temos que tomar cuidado porque às vezes colocamos as nossas emoções como o principal governante da nossa vida. E o nosso coração, como a Bíblia fala em outras passagens, mas essa aqui, é enganoso. Às vezes eu vou escolher com base no que eu sinto. Às vezes a minha vida toda vai ser pautada nas minhas emoções, nos meus pensamentos, que eles surgem, eles nascem muito com base no que eu ouço, no que eu vejo, onde eu estou, com quem eu me relaciono. Tudo isso vai fazer com que os meus pensamentos eles sejam criados, transformados, ajustados na minha cabeça. E muitas vezes eu vou acabar escolhendo coisas atrelado ao que eu estou pensando, atrelado ao que eu estou sentindo. Que nunca fez uma escolha ruim porque estava triste, ou quem nunca também fez uma escolha precipitada porque estava eufórico, muito alegre, e naquele momento você permitiu que o seu coração falasse mais alto, que o seu coração tivesse um poder incrível de governar a sua vida. Muitas pessoas são dominadas pelo que sentem, não somente sentimentos ruins, mas também sentimentos bons. Só que via de regra, quando você nutre sentimentos ruins no seu coração, a tendência é que você escolha também de forma errada. Porque o sentimento ruim sempre vai levar você a decisões ruins. Por isso que há uma instrução bíblica que eu tenho que pensar em tudo que é do alto. Só que é difícil porque a gente vive aqui. E nem sempre eu vou ter condições de pensar somente nas coisas do alto. Porque muitas vezes requer uma maturidade, requer um distanciamento de algumas questões para que a minha mente esteja totalmente voltada para o Senhor. Só que esse é um exercício diário. E eu não posso jamais abrir mão de colocá-lo em prática na minha vida. Porque da mesma forma que você tem margem para ter sentimentos ruins e decidir escolher com base nesses sentimentos, eu preciso também ter margem para que os meus sentimentos bons falem mais alto. E esses sentimentos eles estão atrelados a princípios estabelecidos por Deus. Por isso a importância de eu conhecer o Senhor cada vez mais. De eu ter a consciência de que se eu colocá-lo verdadeiramente como o governante da minha vida, a tendência é que eu viva uma vida assertiva. É que eu fuja de escolhas erradas. É que eu enfrente menos problemas criados por mim, porque problemas vão acontecer e muitas vezes não vão ser criados por você. Às vezes você vai enfrentá-los, mas você não vai enfrentar sozinho. Só que quando você coloca suas emoções para falar mais alto, é muito comum você ter decisões precipitadas. Você ficar vulnerável demais, porque você segue a voz do coração. O mundo inteiro, por diversas vezes eu já escutei isso. Não, se você tiver em dúvida sobre algo, siga o seu coração. Quantas vezes nós já seguimos no nosso coração e quebramos a cara? Quantas vezes nos decepcionamos porque seguiu meu coração? E aí volta para o texto, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Por isso que é uma instrução de Salomão, o homem mais sábio da terra, lá em Provérbios, que diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É importante demais guardarmos o nosso coração. E a nossa mente, o que eu penso, o que eu sinto. Sentimentos, eles são importantes, mas não podem ser o volante das nossas vidas. Já pensou? Hoje eu acordo de boa com a vida, bem com a vida, lindo, ótimo, pleno, pronto. Agora e amanhã? Se você acordar e receber logo uma notícia ruim, vai acabar seu dia? Vai esquecer de Deus? Vai negar a existência dele? Vai negar tudo que ele já fez na sua vida por causa de um dia mau que você teve? As pessoas que deixam com que o seu coração fale mais alto, muitas vezes, elas vivem desta forma. Não levando em consideração toda uma vida que teve com Deus, todo um contexto que foi formado, mas aquele dia ruim, aquela experiência trágica, aquela perda que você teve. Não permita nessa noite que você seja governada pelas suas emoções. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: pois Deus
não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 3 coisas importantes: poder, amor e equilíbrio. Muitas pessoas são governadas pelo medo. Quem é que tem medo de alguma coisa? Natural termos medo, sim. Medos que são naturais, comum. Eu tenho uma noção que eu fico um pouco agoniado em ambientes muito apertados. Isso me dá um pouco de agonia, de saber se alguém ficar preso aqui, entalado, como é que eu vou ficar, como é que eu vou respirar. É natural, são medos. Outros têm medo de altura, outros é uma barata, é um sapo, é alguma coisa, e por aí vai. Medos comuns. Não é errado você ter medos como esse tipo de medo, porque são medos que estão diretamente ligados ao seu instinto de sobrevivência. Nós precisamos, em alguns momentos, deste medo, porque vai ser um freio. Só que não é esse medo que eu quero falar. É um medo que está ligado a uma doença da alma. É um medo que está ligado a um trauma, a um complexo que você viveu. É um medo, por exemplo, de futuro. É um medo de não confiar mais em pessoas. É um medo de não saber se aquela tão felicidade que você tanto espera vai chegar na sua vida. É um medo de decidir, preocupado se você vai ter capacidade de enfrentar aquilo e dar certo. São medos que nos paralisam. Só que o Senhor, Ele não nos deu esse espírito de covardia, mas é de poder, e aqui você pode entender como uma coragem. Porque o medo é natural. Agora, eu preciso vencer o medo com a coragem. E aí vem algo que é muito importante para nossas vidas, que é crer no que a Bíblia diz sobre o amor de Deus, que é o amor perfeito. Que diz que o amor perfeito, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Ou seja, quanto mais perto eu estiver de Deus, quanto mais eu viver intensamente esse amor na minha vida, menos medo eu terei. Mais coragem eu terei para poder enfrentar. E quando eu vivo dessa forma, eu começo a assumir isso. Que no meu espírito, há um espírito de equilíbrio, de amor e de poder. Eu creio que todos nós temos capacidades em Deus de vencer os nossos medos. Talvez hoje você esteja pensando, mas esse medo me domina há anos. Esse medo tem me impedido de fazer tantas coisas, de avançar em tantas áreas da minha vida. Eu creio que hoje você veio aqui e esse medo vai bater em retirada, em nome de Jesus. Eu creio nisso, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de coragem, de poder, de amor, de equilíbrio. O medo paralisa, impede você de avançar em Deus. Impede você de avançar em Deus. Deus, Ele nos chama para uma vida de coragem. O negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, é uma atitude medrosa? Não. É de coragem. Porque é você largar uma ideia que é ensinada mundo afora, de que você tem a liberdade de fazer o que você quiser da sua vida. Que você não é obrigado a seguir uma religião, que você não é obrigado a seguir um preceito bíblico, que você não é obrigado a crer que alguém um dia morreu para te salvar. E você tem a sua própria religião, você tem Deus no seu coração, as pessoas vivem dessa forma. O ensinamento é esse. Por que isso? Porque não há confronto. Não há um despertar para transformação, para mudança. É muito na base da aceitação. Eu aceito, sim. Precisamos respeitar as pessoas, claro, sempre, isso é premissa básica. Mas Deus nos chama para transformação. Deus nos chama para viver uma vida diferente da que as pessoas vivem. Senão, qual sentido teria eu viver uma vida para Cristo? Não muda nada. Pessoas que são governadas pelo medo, elas deixam de viver as promessas de Deus. Porque elas colocam o medo como uma barreira. Deus fala com você, Deus diz que vai fazer, que vai capacitar, mas você fica sempre pensando, eu não sou capaz. Eu não tenho condição de enfrentar isso. Já passei do tempo de viver isso na minha vida, não. Certa vez Deus fez uma promessa para Abraão e para sua esposa Sara,
de que eles teriam um filho. E Sara falou, deu risada. Eu não tenho mais condição de ter filho. Eu já sou idosa. Para mim isso é uma realidade muito longe. É impossível isso acontecer. Tempo depois, olha aí Sara tendo filho. Muitas vezes nós colocamos as impossibilidades onde não existe. Porque se eu coloco isso para Deus, Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu posso ter impossibilidades. Deus não. Tudo é possível para o Senhor. Só que a mesma Bíblia que diz isso, diz que tudo é possível ao que crê. Você crê? Você tem crido na palavra de Deus, na promessa do Senhor? Deus nos chama para uma vida de coragem e confiança nele. Não uma vida de medo, de dúvidas. A fé, ela não trabalha em meio às dúvidas. A fé não trabalha enquanto eu não tenho certeza sobre aquilo. Enquanto eu duvidar, enquanto o medo falar mais alto, a minha fé jamais vai ser colocada em ação. Porque sempre eu vou ficar pensando, ponderando, não vou conseguir, não, isso é demais, não, outra pessoa já fez e não deu certo, não, comigo já tentei e não funcionou, não. O que é que Deus falou? Obedeça. Qual é o seu foco, né? O Senhor, olhe para Ele. Não desvie o seu olhar do Senhor. Cuidado para não ser governado pelo medo. Tem pessoas que são governadas pelo dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Olha que interessante esse texto. É um texto que muitas vezes as pessoas pegam e usam de forma equivocada para maldizer o dinheiro. Nós vivemos em um mundo que as coisas acontecem com base em dinheiro, sim ou não? Sim. Se você vai no mercado e precisa de um item que está ali, se você chegar no caixa, apenas apresentar, não, eu vou querer isso. Não, senhor, pode levar. É assim que funciona? Precisamos, usamos. Não adianta aqui nenhuma hipocrisia em falar que nós não precisamos. Qual é o problema que está aqui? É o amor a isso. É um sentimento totalmente contrário. São pessoas que são dominadas por isso. São pessoas que vivem uma vida tendo o dinheiro como seu Deus. Quem não conhece aquela pessoa que venceu na vida financeiramente falando e mudou com todo mundo? Nariz em pé, não mais respeita as pessoas, acham superiores aos outros. Por quê? Porque hoje tem uma condição financeira que outrora não tinha. Quantas pessoas vivem uma vida longe de suas famílias, longe de momentos importantes? Por quê? Porque a ganância fala mais alto. Por isso que Paulo fala aqui, o amor ao dinheiro. É você mudar a ordem. Dinheiro é feito para usar, não para amar. Quando você ama, ao invés de usar apenas, você se torna escravo disso. E você pauta toda uma vida com base nisso. E aí ele fala, algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram de onde? Da fé. O que é isso? É você ter um alvo, ter um foco. E por querer algo demais, estou falando que não é para você buscar isso não. Todo mundo aqui trabalha e precisa disso. Agora jamais inverta a ordem das coisas. Eu aprendi que o dinheiro não me domina, eu domino o dinheiro. Tem que ser assim. Passamos dificuldades na nossa vida, é natural. Às vezes é altos e baixos, vai acontecer. Todo mundo em algum momento pode passar por uma crise financeira, por um problema. Só que nesses momentos é que você precisa cada vez mais fortalecer a sua fé e saber quem é que eu tenho amado em primeiro lugar. Quem é que eu tenho buscado acima de todas as coisas? É o Senhor? Se eu faço isso, eu preciso crer que Ele é o meu provedor. Eu preciso crer que Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. Cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado, não permita jamais que o dinheiro torne um Deus para você. Que você passe por cima de pessoas, de circunstâncias, de momentos
e até mesmo da palavra de Deus em prol disso. Quantas pessoas se desviaram da fé porque o foco foi financeiro. Quantas pessoas estavam bem, estavam saudáveis, felizes, mas às vezes surgem as famosas oportunidades e sem direcionamento de Deus você acaba dando valor àquilo e se perdem. A ambição descontrolada, a ganância e a preocupação exagerada, isso tudo é fruto do amor ao dinheiro. E aí Paulo finaliza falando: por conta disso se afligiram com muitos sofrimentos. Sabe por quê? Que muito é dado, muito é cobrado, sabia disso? Quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter maturidade para administrar aquilo. Às vezes Deus não nos coloca no muito, sabe por quê? Porque nós não estamos sendo fiéis no pouco. Por que diz a Bíblia? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Isso é para tudo na nossa vida. Então que nessa noite você não permita que o governo da sua vida seja ditado pelo dinheiro. Não faça isso. Penúltima coisa, muitas pessoas são governadas pelas opiniões e aprovações dos outros. Isso é preocupante demais. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E eu faço para você essa pergunta: você tem buscado a aprovação de quem na sua vida? A aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Quantas pessoas vivem e moldam o seu comportamento com base na opinião dos outros, com base no que os outros pensam ou falam a seu respeito? Viver buscando a aprovação de todos cansa, sim ou não? Nem queira viver isso. Nós crescemos ouvindo uma frase de que nem Jesus agradou a todos. Não é uma verdade isso? E é natural a gente ter esse entendimento, só que muitas vezes nós nos pegamos reféns de pessoas, essa é a realidade. Tem pessoas que vivem uma vida de fachada, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, de diversas formas, só preocupada em agradar a quem? O outro. Para que as pessoas olhem e vejam algo que aqui dentro não acontece. Sabe o que é a consequência disso? Uma identidade frágil, uma falta de propósito, uma falta de autoconhecimento. Porque quando você compreende quem você é em Deus, você entende que vale mais agradar a Deus do que aos homens. Vale mais dizer sim para Deus e não para as pessoas. Mesmo que aquelas pessoas se revoltem contra você, falem mal de você, não queiram nunca mais olhar na sua cara. Se você tomou uma decisão e essa decisão agrada a Deus, vá convicto disso. Porque se é uma pessoa que te ama, é uma pessoa que vai te respeitar. É uma pessoa que vai compreender a sua decisão. São nesses momentos que você consegue entender verdadeiramente quem está ao seu lado e quem não está ao seu lado. Você vai compreender quem verdadeiramente ama e quem não ama. O viver buscando a aprovação dos outros vai te afastar da presença de Deus. Vai te afastar de viver um relacionamento, porque viver uma vida com Deus requer renúncia. E eu não posso ficar sempre pensando, não, hoje eu decidi agradar minha esposa. Mas agradando minha esposa eu vou estar pecando, pode ser que aconteça isso. Aí eu vou escolher agradar ela porque está do meu lado todos os dias? Não. É preciso ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência de que, por mais doloroso que seja, escolha agradar a Deus. Escolha cumprir a vontade do Senhor na sua vida. A opinião que deve nos governar não é a opinião dos outros, é a opinião de Deus. Você sabe o que Ele pensa de você? Se Ele fosse escrever hoje uma redação sobre sua vida, o que teria nessa redação? Como é que Ele iria te descrever? O seu estado hoje Ele estaria escrevendo um capítulo novo nesse livro,
o que é que ele falaria para você? Será que você iria se alegrar com o que você está lendo? Ou você iria se entristecer com essa leitura? Talvez se você ficasse triste com o que está lendo, talvez ele não esteja sendo o seu governante. Talvez ele não esteja sendo prioridade na sua vida. Talvez ele iria falar sobre as suas emoções, sobre as suas escolhas, sobre os medos que você enfrenta, sobre o amor excessivo às coisas que você tem tido. E aí Paulo fala, reforça: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso é muito forte, a gente precisa refletir nisso. Porque muitas vezes usamos do argumento ou da desculpa de que não, mas eu preciso fazer isso. Não, eu preciso falar de tal forma. Não, eu preciso me comportar de tal jeito. Eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ter um prejuízo na minha vida. É você valorizando mais as pessoas e menos Deus. É você dando mais ouvidos às coisas que as pessoas podem lhe proporcionar e menos ao que Deus pode fazer. Só que na prática, quem foi que morreu por você, jovem? Não foi Deus através de Jesus Cristo? Quem é que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Não foi o Senhor Jesus Cristo? Quem é que você pode confiar plenamente de olho fechado, que nunca vai te desamparar? Não é o Senhor Jesus? E por que você insiste em querer agradar as pessoas e não a Ele? Por quê? Precisamos pensar nisso. Precisamos mudar essa conduta, que muitas vezes vai aos poucos minando. É um comportamentozinho aqui, é uma coisa ali, vai. Quando você menos percebe, você já está totalmente envolvido em um contexto que desagrada a Deus. Só que o chamado do Senhor é um chamado de renúncia. É um chamado de viver uma vida nova. É de uma transformação. É uma mudança, uma metamorfose verdadeiramente. É você se transformar. Mas se transformar de forma evoluída. Não para pior, para melhor. Só que para poder eu viver isso, eu preciso me desprender de todos esses governos equivocados. Meus sentimentos, os medos, o dinheiro, as coisas, a opinião das pessoas. Quantas pessoas são governadas por outras pessoas? Quantas pessoas criam uma dependência emocional de outros? Não dá um passo se o outro não falar, não, pode ir. Não decide se alguém falar, você vai fazer isso. A pessoa está convicta ali, Deus já falou com ela, mas tem um abençoado que quando ela pergunta e fala diferente, você já estremece, pelo amor de Deus. Tenha mais confiança em Deus. Tenha mais certeza de quem te chamou, de quem confia. Quem você está confiando? A opinião que deve nos governar é a opinião de Deus. E por fim vem a parte importante, que é quando somos governados por Deus. Aí tudo é diferente. Quando você decide estabelecer o Senhor como o governador da sua vida, o protagonista do seu filme, da sua história, não somente o diretor, mas sabe aquele diretor que também escreve, que também participa ativamente do filme, é o ator principal. Tudo é diferente, tudo é mais fácil, porque tudo está muito aqui bem estabelecido. Agora muitas vezes eu quero assumir esse papel de protagonista da minha história. Não. Salmos 37, verso 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá, ou ele tudo fará. Só que para poder eu entregar e confiar, eu preciso conhecer. Ninguém se entrega, ninguém confia em quem você não conhece. E muitas vezes perdemos tempo demais querendo conhecer coisas. Esquecemos que precisamos conhecer Deus. Porque nunca será o suficiente o nosso nível de conhecimento. Eu posso passar um dia inteiro buscando ao Senhor. Eu jamais vou ter a capacidade de chegar no fim do dia e falar, pronto, já atingi a estatura de varão perfeito. Esqueça. É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor.
Provérbios 3, versos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é uma atividade que eu tenho que fazer e colocar em prática todos os dias. É confiar no Senhor de todo o meu coração. É entender que existe um trono na minha vida e esse trono, quem tem que ocupar é Ele. A coroa não tem que estar na minha cabeça. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Não sou eu. Não é por mim, não é pelo fato de fazer isso, aquilo, não é você, não é pelo que você faz. É quem Ele é para você. Ele é o seu Senhor. Você tem essa certeza de que Ele tem domínio sobre a sua vida? Ou Ele é o seu Senhor apenas quando a vontade dEle é compatível com a sua vontade? Aí é muito fácil falar: Senhor, obrigado, porque a minha vontade prevaleceu. Porque naquele instante a sua vontade era a mesma que a de Deus. Mas e quando a sua vontade foi totalmente diferente do que Ele preparou para você? Será que Ele continua sendo seu Senhor? Será que Ele continua sendo esse Deus de amor, bondoso, que você quer estar perto, que você quer anunciar para as pessoas? Será? Mesmo em meio às lutas, precisamos ter a certeza de que Ele continua sendo Deus. A porta pode estar fechada, a porta pode estar aberta, pode estar doente, pode estar curado, pode estar livre, pode estar preso. Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Você está preparado para viver isso na sua vida? Você está preparado para enfrentar um evangelho de renúncia do seu eu, da sua vontade? Convidar o Senhor para ser o centro da sua vida é a decisão mais sábia que você pode tomar. Porque vira e mexe, nós queremos brincar de cadeira. Troca de cadeira. Não, Senhor, hoje eu estou no controle, porque hoje tem aquilo para fazer e você sabe que eu gosto. Não, Senhor, hoje tudo bem, hoje eu estou mais ou menos, você pode tomar controle. Senhor, provisão financeira aqui foi bênção. Não, o Senhor está no controle. O Senhor, está tudo dando errado, vou dar meu jeito. É assim que vai ser. Nós somos servos do Senhor. Eu não tenho vontade própria. Eu perdi minha vontade quando entreguei minha vida a Cristo. O famoso livre-arbítrio, eu não posso dizer que eu tenho mais ele. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi viver minha vida para Cristo. E a partir dessa escolha, eu preciso ter a certeza, a compreensão de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem esse entendimento? Precisamos adquirir esse entendimento diário. De falar: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. E aí eu pergunto agora para você: quem está dirigindo a sua vida? Quem está governando a sua vida? Continua sendo Deus? Nessa noite isso seja uma verdade em cada vida aqui. Em cada coração aqui nessa noite. Você pode estabelecer um marco na sua vida. E falar: a partir de hoje, eu não vou negociar mais esse governo na minha vida. A partir de hoje, eu não vou mais ficar mudando de pensamento, de condição, de acordo com o que eu sinto. De acordo com a minha conta bancária, de acordo com o meu medo, de acordo com as pessoas que estão ao meu redor. Não. Eu vou tomar uma decisão. Essa decisão é colocar o Senhor no centro. É falar: Senhor, seja o centro. Seja tudo na minha vida. Eu não sou nada sem o Senhor. Sou totalmente dependente para tudo. O ar que eu respiro vem do Senhor. Se o Senhor não me der, eu não vivo, eu morro. Precisamos viver essa realidade de vida, não apenas uma fachada. Hoje é necessário que você tire do seu governo coisas que não pertencem a Deus. Coisas que Ele não quer que você fique o tempo todo trazendo para ter controle sobre a sua vida, não. Ele quer controle total.
Sabe quando você dá autonomia e fala assim, olha, pode fazer aqui o que você quiser. Você tem liberdade. Só que muitas vezes nós queremos dar uma liberdade inicial, mas quando as coisas começam a serem ajustadas, eu quero dar pitaco. Não, Senhor, parei devagar aí, não mexe nisso agora não. Não, aqui ainda não estou pronto para abrir mão disso. Não, isso aqui é muito bom para eu abrir mão agora, eu estou vivendo isso, eu estou no ápice da minha vida. Vale mais agradar a Deus do que aos homens. Não negocie coisas que são inegociáveis. Os princípios estabelecidos por Deus, eles precisam ser cumpridos. Todos. Eu entendo que você vai avançar de nível de acordo com a sua entrega. Talvez hoje você fale, Felipe, hoje eu não consigo cumprir isso. Hoje para mim é muito difícil. Persevere. Avance na fé. Busque o Senhor cada vez mais. E você vai perceber que você vai conseguir. E quando você estiver já cumprindo aquele princípio, você vai falar assim, Deus, obrigado. Porque se fosse há um tempo atrás, eu não conseguiria fazer isso. Só que não pare na primeira tentativa e que dê errado. Não pare. Avance. Avance. Entregue hoje o governo da sua vida ao Senhor. E faça com que Ele tenha total autonomia para mudar tudo. Não é mudar apenas uma parte da sua vida, mas é mudar tudo o que for necessário. Eu preguei aqui na quinta passada sobre o seguir a Cristo vai fazer com que você perca coisas que não é para você ter. Tudo que você perder em prol do Evangelho de Cristo é porque não é para você ter aquilo. É porque faz parte do plano, do propósito dele, aquela entrega. Porque é um livramento que ele está te dando. E você hoje está reclamando. Então agradeça. Amém? Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. E depois eu quero orar por você. E eu creio que o Senhor vai operar transformação e milagre aqui em nosso meio. Hoje foi um dia que o Senhor escolheu a dedo as pessoas para estarem aqui. Não que Ele não faça isso outros dias, faz. Mas, como eu disse, o direcionamento desta semana inteira na minha vida foi sobre isso. Eu tenho meditado muito essa semana sobre governo, sobre legalidade. E eu creio que o encontro marcado nessa noite foi para vocês. Então leve isso em consideração. Feche seus olhos. Deixa com que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vá meditando o que precisa ser colocado aqui diante do Senhor. Se é o seu coração, se são suas emoções, os seus medos, a opinião das pessoas, o amor às coisas. Que tudo isso fique aqui. E que você saia daqui nessa noite tendo a convicção de que Ele é o principal governador da sua vida. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Ah, Deus, preciso do teu, purifica-me, Senhor. Oh, 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 oh. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre
Tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Te damos graças, Deus, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz. Pai, nós queremos colocar o Senhor sempre como o nosso principal governante, Deus. Nos ajuda a estabelecermos isto nas nossas vidas, pois é um mandamento que o Senhor nos deu, amá-lo sobre todas as coisas. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas emoções, os nossos sentimentos, pensamentos, os nossos medos, a opinião das pessoas que tantas vezes nós queremos fazer com que prevaleça. O amor às coisas, Deus. Não permita que nada disso seja o nosso governante. Que as nossas escolhas sejam pautadas na Tua palavra, na Tua vontade. Nos ensina a renunciarmos o nosso eu para cumprir o Teu querer em nossas vidas. Sabemos que muitas vezes não será fácil, vai ser dolorido às vezes, mas nós queremos, Deus, Te dar esta honra de padecer pelo Senhor. Mas eu tenho certeza que valerá a pena. Porque vale mais sim Te agradar do que agradar pessoas. Que essa seja uma verdade em nossas vidas. Que possamos no nosso dia a dia colocar isso em prática. E eu sei que o Senhor vai nos provar nisso. Queremos ser aprovados, Pai. Nos ajuda, nos capacita. Queremos Te amar mais. Queremos Te amar sobre todas as coisas. Queremos viver a Tua palavra, Deus, todos os dias. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas meninices às vezes. Como muitas vezes temos um coração teimoso. Muitas vezes, Deus, queremos ir em direção ao erro. Tem misericórdia, Deus. Nos auxilia, nos ajuda. Continua, Deus, nos guardando debaixo da Tua poderosa mão. Queremos estabelecer o Senhor como nosso socorro bem presente, como fortaleza, como refúgio. Nos ajuda, Deus, que o Senhor seja, assim, o nosso pastor. Queremos estabelecer esse senhorio em nossas vidas. O Senhor tem domínio sobre nós. Reina, Deus, reina sobre mim. Que eu possa me esvaziar de mim mesmo e me encher cada vez mais da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Que eu possa fluir, Deus, bem me revestir com as Tuas armaduras espirituais, para que eu possa estar preparado para enfrentar o dia mau. Nos ajuda, Senhor. Nos converte, Deus, em nossas fraquezas. Nos livra das tentações, Pai. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Que venhamos a pensar nas coisas do alto e não dar vazão à nossa carne. Nos ajuda a ficar conosco, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio. Que a Tua graça, Deus, transborde em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Sente-se.
Vamos fazer nosso momento de ofertório. E depois vamos orar para a gente encerrar. Você já conhece nosso procedimento. Tem aqui na tela a nossa chave Pix, o QR Code. Também, caso você queira em espécies, que Deus possa falar ao seu coração. E se você hoje trouxe a semente, deposite na casa do Senhor. Amém?